Brasil, o país em que o Congresso custa caro e não vale nada. E agora não vale nada, não é nem uma crítica ao Congresso, tá? Também é um pouquinho de crítica ao Congresso. Tá passando o aborto e eles pretendem fazer isso com pompa e circunstância, né? O Barroso agora quer que vá pro plenário para que eles possam trazer seus discursos humanistas. Barroso, que se vê como a vanguarda iluminista, e eu não tô inventando não, isso é uma tese dele, e que acredita que através do neoconstitucionalismo, o nosso STF tenha esse papel de basicamente dono do Brasil. Entenda por que está passando o aborto, entenda a falta de reação das pessoas e entenda o porquê o nosso legislativo hoje podia ser a solução, mas é parte do problema. Roda. Galera, de continuar, tá acabando o ingresso, 75% dos ingressos vendidos. Aliás, agradeço a todo mundo que tá vindo, tô muito feliz, tá? Congresso do MBL 8º. Se você é membro do clube, você tem descontaço. Se você assina a revista Valete, lindaça, você entra, ó, na faixa, de graça, tá? E com figura Pondé, com Moro, com Kim, com Arthur, com Beraldo, com Guto, com Renan, com Cláudio Dantas, com Paulo Matias, Michel Temer e outros nomes estão sendo anunciados, é o maior evento de política do ano. Aguardo você, vem pro Congresso que vai valer muito a pena. Vamos lá! Está indo a plenário, tá? A votação lá no Congresso, não no plenário da Câmara, né? Sobre o aborto. Isso está rolando logo após, né, o STF ter metido um 9-2, o 9-2 virou um novo 7-1, na questão do marco temporal, humilhando a agricultura brasileira e trazendo insegurança no campo. Eu conversei com alguns especialistas na área, pessoal que atua realmente na área do campo de forma estratégica, e eles falaram, os caras plantaram uma guerra, vai ter violência no campo. O produtor vai ter que se armar, o índio vai surgir lá, eu quero isso, eu quero aquilo, vai vir discussões bizantinas sobre indenizações, se preparem pro inferno que foi plantado por esses malucos do STF, tá? Mas passou o marco temporal, quer dizer, foi derrubado o marco temporal. Passou no STF também a questão envolvendo drogas, descriminalização e tal. E agora estão debatendo aborto. 3 temas cujo espaço de debate e discussão é o Congresso, com seus representantes eleitos pelo povo, foram usurpados pelo STF, que com base, e eu vou tratar disso, em ideias moderninhas e mirabolantes de parte da corte, começou a deliberar e delibera. O tema do aborto, porém, é um pouco diferente. É um tema muito sensível, que envolve não só organizações religiosas, mas o espírito religioso do brasileiro. A maior parte dos brasileiros é favorável à manutenção de uma legislação que é restritiva contra uma espécie de um aborto indiscriminado que os caras querem botar pra andar. Tá? Eles querem fazer um famoso liberou geral, botar no SUS e tal, e fingir que agora eles são grandes humanistas. Sim, humanistas. E com base nisso, né? Vamos lá, vamos continuar avançando aqui com minha lógica, como diz o Barroso, do STF como vanguarda iluminista. O Congresso começou a ficar pistola. E aí começaram a ver um zoom aqui e ali e coleta de assinaturas para um projeto de lei que possa derrubar isso. O que inclusive assinou o projeto. O projeto tem alguns defeitos, porque ele, vamos dizer, cruza várias linhas, em vez de lutar pela manutenção da legislação atual, ele, vamos dizer, avança. E avança para temas que eu acho que são desnecessários, desagregadores, tá? Mas o fato é, o próprio Kim comentou comigo, ele assinou o projeto, e o projeto indo para discussão, vai ter relatório, e o relatório melhora ele, e você passa na Câmara, depois passa no Senado e resolve, tá? Vale um parênteses nisso, porque na questão do marco temporal, o Congresso Nacional também está tendo que agir. E está vindo um projeto do Senado que regulariza essa questão do marco temporal para que a gente não fique dependendo de um julgado do STF. Mas é capaz do STF considerar tudo isso legal, tanto que sai da Câmara com relação ao aborto, tanto que sai do Senado. Deixando a pergunta a todos, para que serve o parlamento? Né? O parlamento, ó, a gente vai entender agora a razão do problema. O parlamento, ele, não só no Brasil, mas em diversos outros países democráticos, ele vem sendo alvo de um ataque, de uma perspectiva que as elites jurídicas, políticas e intelectuais dessas democracias têm, que é a estratégia do neoconstitucionalismo. Eu já abordei isso em alguns vídeos, né? Já vi os vídeos com muitos slides e tal, que mostram uma palestra do Barroso em que ele explica, vamos dizer, 3 princípios gerais desses. Mas dos 3 princípios, 2 são fundamentais. A ideia de que ele defende a Suprema Corte tendo um papel contra-majoritário, ou seja, aquele papel de defender temas que não são majoritários na população, mas de que de alguma maneira estão previstos na cabeça do constituinte, ou seja, a Constituição garante uma série de direitos, que aí o ministro do Supremo vai derivando ali no entendimento dele, enfrentando
portanto, uma visão majoritária na sociedade, porque não é porque é majoritário que vai passar por cima da Constituição. Essa é a perspectiva deles. E a outra é de uma vanguarda iluminista, dando a entender que há uma espécie de progresso, né, o tempo caminha, né, indo para uma determinada direção, e que o avanço da razão e da ciência, das luzes, né, e por isso uma vanguarda iluminista, faz com que temas que as pessoas não queriam debater, como drogas, casamento gay, não sei o que, trans, aborto e tal, eles tenham que ser empurrados justamente pelo STF, pela mesma premissa de que isso, no fundo, está garantindo nas constituições desses países. E aí, em vários países, isso começou a avançar sempre na Suprema Corte. Nos Estados Unidos, agora com o Trump, como o Trump mudou a composição do STF, esses temas começaram a ter um retrocesso, no sentido positivo. O Roe versus Wade, que era um processo, não que garantia, mas que facilitava o aborto nos Estados Unidos, ele caiu, tá? E aí virou aquele bafafá todo. Mas, em outros países como a Argentina, como Colômbia, o aborto passou e avançou. E é o que essa turma está tentando fazer agora. A Rosa Weber, que é a ministra do Supremo, que está saindo agora da Suprema Corte e que tem e nunca escondeu suas cores vermelhas, suas cores de esquerda, ela quer colocar, vamos dizer, o aborto como seu último legado, seu prêmio. Como se, para atender a vaidade dela, uma vaidade intelectual de uma mulher que, no fundo, atuava na justiça trabalhista, o que não é exatamente um grande mérito, o resto do Brasil tenha que se adaptar à sua visão moderna. Assim, a gente que passou de qualquer, vamos dizer, nível de normalidade. Eles se acham deuses. A questão brasileira, porém, ela se torna mais grave porque o Congresso sabe que esse problema está acontecendo e o Congresso não tem meios de ação. Até tem informalmente. O Senado, por exemplo, pode pedir o impeachment do ministro do Supremo, pode dificultar uma sabatina, pode convocar um ministro para falar aqui e ali. Ele é a instituição por excelência com poderes de fazer isso, mas ele não faz. Por uma razão que o legislador, o constituinte, né, ao tratar dessa questão do furo privilegiado ele achou que ele estava sendo muito malandro. Que era a ideia de que parlamentares teriam no STF o seu foro especial. Portanto, eles iam poder lidar com seus amigos, uns ministros do Supremo que ninguém viam, e ninguém dava bola para os ministros do Supremo no passado, fazendo com que os conchavos andassem para lá e para cá e eles nunca fossem punidos. Com isso, o foro especial surgia como uma vantagem, como uma espécie de um bônus que os parlamentares tinham. Só que os ministros do STF viram de maneira diferente. Eles têm, na prática, nas mãos deles, os parlamentares, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. E assim, dessa maneira, nenhum parlamentar mais ou menos desonesto, como a grande maioria dos deputados e senadores, tem coragem de agir e falar qualquer coisa contra um ministro do Supremo. Eles morrem de medo. Sempre vai ter um processo, sempre vai ter um PGR que pode apontar um dedo pra eles, cair no STF, o STF, não tá autorizada essa busca e apreensão na sua casa, no seu escritório, no seu aliado político. E aí, basicamente, o jogo se inverteu. Em vez do legislativo ir lá fiscalizar o judiciário tem o legislativo na mão. E aí, com o neoconstitucionalismo e essas teses amalucadas que avançam sobre as prerrogativas do legislativo, o que a gente passou a ter é um legislativo que apanha, pede espaço e ainda fica calado. Ontem, quando viu que passou o negócio do marco temporal, a gente viu uma reação. A Frente Parlamentar da Agricultura avisou que, se for necessário convocar uma constituinte, eles convocam. Que não tem medo de briga e que vão pra briga até o fim. É um bom sinal. Vi coisa similar, até um zum rolando de uma movimentação forte no Senado. Do aborto, a gente não viu tanto porque a bancada evangélica, adivinha, foi comprada pelo governo Lula e está com seus representantes agora usando a Bíblia vermelha do petismo. Mas na prática, muito pouco foi feito ainda, tá? Enquanto o legislativo aceitar essa posição, a sociedade não vai conseguir agir como deveria. A sociedade não tem... Por que adianta você fazer uma manifestação se parlamentares não vão querer agir? Nós poderíamos estar com... Não estar vivendo esse drama, mas vamos estar com uma situação um pouco mais fácil caso tivesse passado na legislatura um projeto que o Kim relatou, que tratava do fim dos votos monocráticos dos juízes. Mas aquilo foi barrado, então, pelo presidente Bolsonaro. Resta agora a gente lamentar e aguardar. Será que é alguém com bagos para fazer o enfrentamento a essa loucura do STF? Por enquanto é um, por enquanto é outro. Eu mesmo não tenho certeza. Mas, na prática, o que nós temos é um reinado de uma instituição que estava fraquíssima até 2019 e que hoje realmente manda no Brasil. Esse foi o meu recado do beijos e abraços para todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar.
Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso